A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Num determinado momento de sua vida, Jesus achou importante colocar o grupo que o acompanhava, colocá-lo no rumo certo. Até então, o grupo estava acompanhando Jesus, o êxito que Jesus estava tendo em sua missão, através do seu ensinamento, através dos milagres que ele operava. Então a gente imaginava, ou a gente imagina, o grupo assim, naquela euforia, naquele entusiasmo, diria, naquela vaidade até de pertencer ao grupo de Jesus, esta figura que está fazendo muito sucesso. Jesus, portanto, esperou a hora certa para colocar o grupo com os pés no chão, mostrando o porquê ele estava escolhendo aquele grupo que o acompanhava. Então, quando chegou a hora, Jesus reuniu os 12 e falou para eles que agora cabia a eles dar continuidade ao trabalho, ou expandir o trabalho que ele estava fazendo. Jesus tensionava mandá-los para curar, para expulsar demônios. A gente imagina o espanto que aquele grupo deve ter vivido ouvindo esta recomendação de Jesus, esta ordem de Jesus. Como quem diz, mas será que nós estamos ouvindo certo? Será que Jesus quer que nós façamos o que ele está fazendo logo nós? E o espanto certamente aumentou mais ainda quando Jesus deixou as suas recomendações mais específicas. Quando ele falou assim, olha, para a viagem vocês não precisam levar nada não, viu? Nem dinheiro, nem 2 túnicas, vocês não devem levar nada. Só preciso levar cajado e sandálias. Ao dar esta recomendação, certamente Jesus estava passando para os seus discípulos, para o grupo, as seguintes lições para cumprir a missão que eu estou fazendo, para dar continuidade à missão que eu estou fazendo. Vocês não precisam de nada daquilo que o mundo considera imprescindível para realizar os seus objetivos. Muitas vezes a gente acha que a gente poderia fazer até mais se a gente tivesse um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de capital, para poder investir em infraestrutura, para poder investir em ferramentas. Jesus diz, não. Vocês não precisam levar nem dinheiro, nem roupas de reservas, nem alimento. Vocês só precisam de cajado e de sandálias. O que Jesus quis dizer com isto quando ele incluiu, para usar uma figura com a qual nós estamos acostumados hoje, quando ele incluiu no kit de seus discípulos cajado e sandálias? Para que serve o cajado? Senão para apoiar na caminhada. Para que servem as sandálias? Justamente para tornar mais confortável a caminhada. Você pode andar muito mais firme, muito mais leve, por muito mais tempo, calçando sandálias do que andar descalço. E aí, então, vem a primeira grande lição fundamental. Para Jesus,
Ser discípulo significa ser também evangelizador. Jesus nunca imaginou o discipulado, Jesus nunca imaginou seus seguidores apenas cuidando, digamos assim, de uma parte religiosa, da parte íntima da religião. E com isto, esta recomendação de Jesus hoje se torna extremamente importante. Por quê? Porque uma tendência que a gente vê presente no mundo está infiltrando fortemente na maneira como a qual concebemos a vivência religiosa. Tem muita gente que acha que a religião é assunto privado, particular. Basta eu rezar, basta eu ir à missa ou ao culto, basta eu cumprir algumas obrigações assim fundamentais, pronto, sou religioso. Quantas vezes a gente ouve até este comentário, olha, eu não vou muito à igreja não, mas eu rezo todo dia, como se isso fosse suficiente. Jesus diz não. Você será meu verdadeiro discípulo, ou você será discípulo autêntico, se você se conscientiza de que cabe a você também participar da implantação do reino. Você só será discípulo se você for também missionário. É indispensável no kit cristão o cajado e a sandália. Mas aí, certamente, os discípulos devem ter olhado para Jesus, novamente com aquele olhar assim de espanto. Mas e nós? Como é que nós vamos conseguir fazer isto? Como quem diz, olha para nós, somos um grupo assim tão heterogêneo, a maioria entre nós talvez até nem cultura adequada tenha. E aí Jesus surpreende novamente o seu grupo. E ao surpreender o seu grupo, surpreende a nós também. Ele diz, primeiramente, vocês vão sair 2 a 2, em pares. Ou seja, o testemunho não depende tanto da retórica. O testemunho, a mensagem, depende sim, principalmente, da prática autêntica da fraternidade. Se vocês estiverem verdadeiramente unidos, vivendo a fraternidade, se vocês, ao entrarem nas casas, vocês deem testemunho de que vocês são irmãos, mas irmãos de verdade, tenham certeza, o testemunho de vocês será um testemunho eloquente. E aqui, novamente, como é atual a recomendação de Jesus no dia de hoje. Porque no dia de hoje há muita gente falando de Jesus Cristo. Há muita gente entendendo que anunciar o reino é pregar. Nunca se falou tanto de Jesus, de Deus, da igreja. No entanto, a gente não percebe profundas mudanças no mundo, porque nem sempre a palavra é acompanhada pelo exemplo. E o que toca o coração das pessoas não é a retórica. O que toca o coração das pessoas é o exemplo, especialmente o exemplo de fraternidade. Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vida em harmonia entre as pessoas, quando as pessoas aprendem a tratar o semelhante com respeito, com dignidade. Isto só pode acontecer numa vida comunitária. Por isso que Jesus insiste
que eles tinham que andar 2 a 2, ou seja, formar comunidades. Minha irmã, meu irmão, se a gente deseja ser um discípulo autêntico, um seguidor autêntico de Jesus, nós devemos fazer questão de integrar uma comunidade de irmãos, criar vínculos com esta comunidade e viver a verdadeira fraternidade. Mas faltava uma outra recomendação importantíssima e fundamental. Jesus disse ao grupo, como continua dizendo a nós: vocês vão fazer este trabalho com o meu poder, com a minha virtude, com a minha graça. Eu dou esta graça a vocês, eu dou este poder a vocês. E aqui, com a palavra poder, Jesus não estava falando de ascendência, Jesus não estava falando de autoridade, de domínio. Jesus estava falando da força interna do exemplo. Se vocês viverem a verdadeira fraternidade, vocês terão no meu poder, o seu exemplo terá força de marcar pessoas. E aí acontece o grande lance. Os discípulos acreditaram. E ao acreditar, partiram. E ao partir, começaram a ver que, de fato, a recomendação de Jesus de contar com o seu poder, de dar ênfase a uma vida verdadeiramente fraterna, começa a ter resultados. E aí, então, fecha-se o ensinamento. Ser discípulo, ser seguidor de Jesus, significa compenetrar-se do mesmo zelo de Jesus pela salvação do mundo, do mesmo zelo de Jesus de libertar o mundo de tantos demônios que tentam desviar, que tentam corromper a alma humana. Isto pode ser feito junto com a comunidade onde você trabalha, no local onde você trabalha. Isso pode ser feito na vida da sua família. Isso pode ser feito junto com seus amigos, onde quer que eles estejam. Há um casuísmo antigo, muito interessante e muito provocativo, inclusive. Aquele casuísmo que diz: olha, se ser cristão fosse um crime, você ficaria preso? Se ser cristão fosse um crime, você ficaria preso? Ou seja, a sua conduta denuncia a condição de cristão e, consequentemente, justificaria a sua prisão. Ser discípulo é dar testemunho. Cabe a nós acreditar nesta força que o Senhor nos dá e, amparados nesta força, sair, não tanto com a palavra, não tanto com a retórica, mas principalmente com o autêntico exemplo de nossa vida. Para ser seguidor de Jesus, é preciso ser também evangelizador, missionário. A paz do Senhor Jesus continua presente com você e com todos aí em sua casa.